Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do terceiro período do EJA. Vamos lá. A gente vai estar finalizando essa parte de movimento circular uniforme, né? Eu cheguei a falar aqui sobre o que é o movimento circular, que é aquele movimento sobre um círculo, né? À medida que a gente vai dando voltas, e a gente precisa saber entender alguns conceitos, como, por exemplo, frequência, período, o que é isso, e como tudo isso se acaba se relacionando aí no nosso movimento circular uniforme, né? A gente falou da última aula, a gente falou em velocidade, né? Velocidade linear e velocidade angular. E aí eu vou voltar, vou fazer essa explicação de novo, mas só uma pincelada bem resumida mesmo sobre explicação do que é frequência. A frequência ele vai ser o número de voltas que você dá sobre aquele círculo sobre um determinado tempo. Então você deu 10 voltas e levou 2 segundos para isso. Voltas sobre um tempo, isso é frequência. Tá? Se o seu tempo estiver sobre segundo, a gente entende isso como hertz. Se o seu tempo estiver sobre minuto, a frequência ela vai ser lida em RPM. O mais comum é a frequência estar em segundo. Tá? Já falei algumas vezes sobre isso, só dando uma rápida pincelada nesse assunto. Um motor completa 18 voltas em 2 segundos. Qual é a sua frequência? Então, a frequência 18 dividido por 2, ó. 18 volts ele leva 2 segundos. Basta dividir isso aqui. 9 voltas por segundo. É óbvio, né, gente? Se ele dá, se ele dá 18 voltas e leva 2 segundos, em 1 segundo ele vai levar metade disso, que é 9. Então, se ele dá 9 voltas por segundo, se o tempo está em segundo, isso aqui é hertz. A frequência, então, é de 9 hertz. E o que significa 180 RPM? RPM significa rotações por minuto. Ó, 180 RPM, então vai ser voltas por minuto. Isso quer dizer 180 voltas a cada 1 minuto. Então, esse motor está girando, ele está girando lá, você imagina que seja uma roldona, que seja lá o que for, e ele vai dar 180 voltas. Quando passar essas 180 voltas, você vai olhar no relógio e vai ver que passou 1 minuto, então 180 RPM. Se a gente quiser converter esse RPM aqui para segundo, a gente pode fazer 180, em 1 minuto existem 60 segundos, né? Então dá para fazer 180 dividido por 60, isso vai dar, corta o zero aqui, 18 por 6, vai dar 3 voltas por segundo, e voltas por segundo é a mesma coisa que 3 Hz. Então esse mesmo motor que em 180 minutos, que em 180 voltas ele leva 1 minuto, ele também dá 3 voltas a cada 1 segundo. A cada segundo ele vai dar 3 voltas aí, ou a cada 1 minuto ele vai dar 180 voltas. Vai dar no mesmo. Isso aí bem rapidamente, né? Já falei disso, acho que já é a terceira aula que eu estou falando só disso aí. O foco hoje não é falar disso, é a gente ver velocidade linear, velocidade angular e resolução de exercício. Agora vamos falar de período. O que vem a ser o período? O período é o inverso da frequência, né? A frequência ela é o número de voltas sobre o tempo e o período é o tempo sobre o número de voltas, é o contrário. Então, um vai ser o inverso do outro. Então, por exemplo, como é que a gente lê a frequência? Como é que a gente lê a frequência, né? Um motor deu 10 voltas e levou 1 segundo. Isso é frequência. E o período? Em 1 segundo, esse motor deu 10 voltas. É um lendo o contrário do outro. Um exemplo aqui, ó. Um motor deu 10 voltas em 20 segundos. Qual é o período? Então, ele deu 10 voltas em 20 segundos. Aqui é o tempo, que é 20, sobre o número de voltas, que é 10. 20 dividido por 10 vai dar, então ele leva 2 segundos para dar uma volta. Como a gente está falando de período, não precisa colocar
segundos por volta. Basta colocar segundos, ele levou 2 segundos. Esse é o período. Tá? Então, para dar essa volta aqui, para dar uma volta, ele levou 2 segundos. Só reforçando aqui que a frequência é o inverso do período, é 1 sobre t, e o período é o inverso da frequência, 1 sobre f. Um exemplo. Um corpo efetua 900 voltas em 3 minutos. Qual a sua frequência em hertz e período em segundos? Se ele quer em hertz, a gente não pode trabalhar em minuto, né? Que minutos é o quê? Rotações por minuto, é RPM. Voltas por minuto é RPM. Então aqui ele dá 900 voltas. Em 1 minuto tem 60 segundos. Em 3 minutos vão ter 180 segundos. Dividindo isso aqui, ele vai dar 5 voltas a cada segundo, e voltas por segundo é hertz. Então tá aqui respondida a primeira, sua frequência em hertz. E para achar o período, basta inverter isso aqui. Se um é o inverso do outro, basta fazer. Se a frequência deu 5, T é 1 sobre 5 ou 0,2. Então está calculada aí a frequência, deu 5 Hz, e o período 0,2 segundos. Isso quer dizer o seguinte, ele leva 5 Hz, ou ele dá 5 voltas a cada segundo, vai dar 5 voltas e passou 1 segundo. E o período quer dizer que ele dá 0,2 segundos em cada volta. Aquilo ali só foi para a gente relembrar, é uma revisão que a gente já falou, mas eu vou falar agora de novo sobre velocidade linear. Isso aí também foi... Eu também falei sobre isso na última aula, velocidade linear e velocidade angular, mas eu vou fazer essa explicação de novo aqui. Então, olha só, imagina que a gente tem um círculo, né? Esse círculo ele precisa estar se movimentando, né? Em torno dele. Essas rotações elas vão acontecer. Como funciona a velocidade circular? Como é que funciona? Olha só, a gente aprendeu, a gente viu isso lá atrás, alguns lá no período passado, sobre velocidade, né? O que era velocidade? Era a distância dividida pelo tempo. Só que essa fórmula aqui a gente usava para uma velocidade linear, né? Quando a gente falava de uma reta. Agora não é mais uma reta, é um círculo. Qual é a distância do círculo? A distância do círculo é o comprimento da circunferência a dar uma volta completa. Ao sair desse ponto aqui, percorrer toda a circunferência e chegar aqui de novo, esse círculo deu uma volta completa. Uma volta completa na circunferência, fórmula da circunferência, 2πr. 2 vezes π, que é a letra grega, vezes o raio. Esse R significa raio. Então, a minha distância é isso. E o meu tempo aqui? O meu tempo é o período. Quem é o período? É o tempo sobre o número de voltas. E a gente só não pode esquecer que o período é o inverso da frequência. Agora, isso aqui a gente vai colocar nessa fórmula da velocidade. Velocidade, no lugar da distância, eu vou colocar a fórmula da circunferência, 2πr, e no lugar do tempo eu vou colocar o período aqui, que é isso que a gente faz em relação à circunferência. Eu posso só melhorar isso aqui, né? Como esse t está dividindo, ele é 1 sobre t, eu posso escrever isso aqui como esse 1 sobre t aqui é a nossa frequência, né? Só para melhorar. Então vai ficar a velocidade linear é 2πr vezes a frequência. Só melhorando aqui essa informação. Então, qual é a fórmula da velocidade linear? 2π raio f. 2πrf. Esse 2 é da fórmula. Esse aqui vale π, que é 3,14. O raio, cada problema vai ter o seu, e a frequência também.
qual a velocidade linear de um ponto em MCU numa trajetória onde o raio é 5 metros e a frequência de 2 Hz? Ele aqui já está dando todas as condições para a gente no problema. Todas as condições ele já está dando aqui. Se ele quer velocidade linear, é só usar a fórmula. Olha a fórmula aqui. 2πrf. Π a gente não precisa transformar, pode deixar como símbolo mesmo, isso vai acontecer. O raio vale 5 e a frequência vale 2. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter uma velocidade de 20 π metros por segundo. Esse π aqui, gente, é uma letra grega e é utilizado no cálculo de qualquer circunferência, tá? Esse valor de π é aproximadamente 3,14. Em alguns problemas, não precisa transformar em número, que isso aqui é como se fosse uma multiplicação, né? 20 está multiplicando π. Como o exemplo aqui não deu o valor de π para a gente pode deixar ele como símbolo. Isso acontece muito nas provas, não precisa transformar o símbolo em número. Basta simplesmente deixar assim. E a unidade da velocidade é metros por segundo. Então, 20 π metros por segundo. Okay? É a aplicação de fórmula, basta usar essa fórmula aí, e aí eu estou mostrando para vocês como é que a gente chegou nessa fórmula, né? Mas esse tipo de questão aí aplicou a fórmula, acerta a questão. Agora a gente vai falar da outra velocidade. Quando a gente está falando numa circunferência, a gente precisa falar de velocidade angular, né? A velocidade do ângulo, que acontece de uma abertura para outra. O que vem esse ângulo? O ângulo é essa abertura entre as semi-retas, né? Então, numa circunferência, é muito comum as medidas elas estarem aqui em graus, que é o que a gente mais conhece, mas é muito comum essas medidas também estarem em radiano, tá? No Sistema Internacional de Unidades, inclusive, essas medidas estão em radiano. Então, numa circunferência, a sua volta inteira, né, uma volta inteira sobre ela é 360 graus. Desse ponto aqui, do zero, se der uma volta inteira sobre ela, vai dar 360 graus. Tá? Mas nem sempre a gente vai trabalhar em graus. Tá? Se a gente der meia volta na circunferência, quer dizer, isso aqui é o 1/4 da circunferência, isso é π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. 180 é a mesma coisa que π. 270, 3π sobre 2 e 360 é a mesma coisa que 2π. Tá? Só que isso aqui é numa outra linguagem, que é a linguagem em radianos. Então, aqui, só mostrando aqui que uma coisa quer dizer a mesma. Só que aqui a gente lê em graus e aqui a gente lê em radianos. Então, π sobre 2 radianos, π radianos, 2π radianos. Tá? 2π radianos é uma volta completa, assim como 360 também é. Uma volta equivale a um período. Tá? Como se a gente fizesse 2π, que é uma volta completa, sobre um determinado tempo. Como é que se dá a fórmula da velocidade angular? A velocidade angular é dada pela letra W. Ó. Isso aqui, esse W significa velocidade angular. Ela vai ficar W é igual a 2π sobre T. E aí a gente só pode melhorar isso aqui, já que a frequência é o inverso, né? E aí a fórmula da velocidade angular vai ser 2πf. E a unidade aqui da velocidade angular é radianos por segundo. Tá? Então, vocês vão observar aí que as fórmulas de um e do outro são bastante iguais, né? Entre a velocidade linear e a velocidade angular. Fórmula 2πf. Olha aqui o exemplo. Considere um MCU, que é movimento circular uniforme, cuja frequência é de 10 Hz. Determine a velocidade angular. Olha aqui, a fórmula está aqui básica. 2πf, o 2 é da fórmula. Π não precisa tirar. E F, o problema está dando, vale 10. Só substituir 2π vezes 10.
Então, a nossa velocidade angular vai ser uma velocidade de 20π radianos por segundo. Ok? A aplicação de fórmula nos dois casos. Moleza isso aí. Puramente aplicação de fórmula. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma relação que existe entre as duas velocidades. Entre a velocidade linear e a velocidade angular. Olha só. Qual é a velocidade linear? 2πr sobre o período, que a gente transformou em 2πfr, né? 2π, 2 vezes π vezes a frequência vezes o raio. Então, essa fórmula aqui, essa é a mesma coisa. Tá? Isso é velocidade linear. E a velocidade angular? Era 2π sobre 3, a gente transformou em 2πf. Pessoal, observem aqui, ó, que aqui tem 2πf e aqui tem 2πf. Ou seja, eu posso substituir aqui na velocidade linear a velocidade angular. Então, a minha fórmula vai ficar quem? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Só o raio que não está aqui, então a gente repete ele. Mas eu posso dizer que 2πf, não está dizendo aqui, ó, que a velocidade angular não é igual a 2πf, então esse 2πf aqui eu já separo, e aí a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Olha só um exemplo sobre isso. A velocidade angular de um ponto em MCU é 8 radianos por segundo. E o raio da trajetória é 5 metros. Calcule a velocidade linear. Bom, ele está dando aqui a angular, que é W, e o raio ele já está dizendo que é 5. Então, basta fazer 8 radianos por segundo vezes 5. Isso vai dar 40 metros por segundo. Velocidade linear é metros por segundo. Então, só multiplicou 8 vezes 5. Essa aí é a velocidade linear. Ok? Então, essa relação que existe aí entre as duas velocidades. Se a gente está escrevendo aqui 2πf é a velocidade angular, basta substituir. Fica até mais fácil você trabalhar com a fórmula tão grande assim. Vamos continuar aqui. Vamos ver alguns exercícios aqui, para a gente fechar esse assunto e entender toda a teoria que foi falada. Determinada furadeira pode atingir a rotação máxima de 3.000 RPM. Nessa situação, calcule a frequência e o período do movimento no Sistema Internacional de Unidades. Bom, sempre está querendo calcular a frequência aqui. Esse SI, né, gente, é o Sistema Internacional de Unidades. Para isso, a frequência ela precisa estar em Hertz. O que é Hertz? É voltas por segundo, né? O que é frequência? Frequência é quantidade de voltas dada por uma unidade de tempo, né? Voltas dada por um tempo. Se esse tempo estiver sobre minuto, isso é RPM, rotações por minuto. Se esse tempo estiver por segundo, isso é Hertz. Então, nesse caso aqui, ele quer a frequência em Hertz, porque é assim que ela é usada no sistema internacional, tá? RPM é pouco usada. Então, a gente fica aqui, ó, 3.000 RPM, ó, número de voltas sobre o tempo, isso quer dizer que ele dá 3.000 voltas a cada 1 minuto. Para converter isso aqui para segundo, né, em 1 minuto existem 60 segundos. 3.000 dividido por 60, corta o zero aqui. Então, 300 dividido por 6 vai dar 50 voltas por segundo, ou seja, 50 Hz. Tá? Então, transformamos aí a frequência em Hertz, que é o que o problema está pedindo aqui. E ele também está querendo o período. Quem é o período? O período é o inverso da frequência, né? O contrário da frequência. Então, se a frequência vale 50, o período vale 1 sobre 50. É o inverso, é o contrário.
e 1 dividido por 50 vai dar 0,02 segundos, né? Então, um é o inverso do outro. A frequência, ela mede voltas sobre o tempo, e o período, ele mede o tempo dado para cada volta. Um exemplo, né? Então, quando a gente diz que é 50 Hz, isso quer dizer que aquela máquina, ela deu 50 voltas em 1 segundo. E aqui quer dizer que ela leva 0,02 segundos para cada volta. Estou explicando bem devagar para não ter dúvida disso aqui. Fazer a número 2. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,50 metros e um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. A velocidade do automóvel é de... Bom, olha só. A gente aqui precisa fazer algumas conversões, né? Primeiro, se ele quer a velocidade linear, como é que a gente acha a velocidade linear? Tá aqui a fórmula. 2πr vezes f. 2 faz parte da fórmula. Π é a letra grega, né, muito utilizada no cálculo de circunferência. Nesse caso aqui, o problema não está dando o valor de π. Então, a gente não precisa utilizar ele. Então, o π vai ficar como símbolo. Esse R aqui é o raio. O problema não está dando o raio, mas está dando o diâmetro. Basta a gente fazer uma conversão. E a frequência aqui está em RPM. A gente precisa trocar. Essa frequência não pode ficar em RPM, ela tem que ficar em Hertz. Então, vamos lá. Para transformar RPM para Hertz, basta dividir por 60. Então, 840 dividido por 60 vai dar 14 Hertz. E em relação ao raio, o R aqui, a gente não pode usar o diâmetro. O diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 0,50, o raio é a metade disso. Ele vai valer 0,25. Então, vai ficar raio, a metade do diâmetro, 0,50 metros dividido por 2, 0,25 metros. Agora sim, basta substituir aqui os valores na fórmula. Isso vai ficar a velocidade é igual a 2π vezes 0,25 vezes 14. Multiplicar isso aqui é 0,25 vezes 14 vai dar 3,5. Então, 2 vezes 3,5 vai dar 7π. Essa aqui é a velocidade, 7π. Mas isso aqui é considerando um pneu. Ele está falando de um pneu registrando essa frequência. O carro, para andar, ele precisa de 4 pneus, né? Então, 7π vezes 4, considerando os 4 pneus do carro, esse carro vai estar numa velocidade de 28π metros por segundo, tá? Então, nesse caso, a gente não transformou π em número. Se fosse transformar, se fosse considerar π igual a 3,14, ia fazer essa multiplicação, aí isso aqui ia dar 87,9, aproximadamente. Tá? Mas aí não precisa. Você só vai transformar π em número se o problema disser para fazer isso. Considere π igual a tanto, considere π igual a tal. Aí sim você vai fazer. Caso contrário, não precisa. Ok, então eu vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.